Olá, queridos, tudo bem? Bom, aqui é a Gabi, professora de física. Antes da gente começar, se você está gostando dos vídeos do nosso canal, se inscreve para você não perder a resolução de nenhum vestibular. E se você quiser alguma prova específica, deixa pra gente nos comentários. Bom, agora a gente está resolvendo a prova da Unesp, a segunda fase, agora do meio do ano. E aí vamos para a questão 19. Um trem se move com velocidade constante de 3 metros por segundo. Então, já vou grifar aqui a primeira informação: constante 3 metros por segundo em relação aos trilhos, em um trecho retilíneo de ferrovia. Sobre o teto de um dos vagões, em uma de suas extremidades, há um gato em repouso em relação ao vagão. Em determinado instante, o gato começa a caminhar com velocidade constante de 1 metro por segundo em relação ao teto do vagão. Então, para o gato, a velocidade é de 1 metro por segundo em relação ao teto. No mesmo sentido do movimento do trem, até chegar à outra extremidade desse vagão, conforme as figuras. Item A. Sabendo que a quantidade de movimento do vagão sobre o qual o animal se encontra tem intensidade de 36.000 kg vezes metro por segundo, calcule a energia cinética desse vagão em joules. Letra B. Sabendo que o comprimento desse vagão é de 15 metros, calcule o tempo em segundos para o gato ir de uma extremidade à outra do vagão e determine a distância d em metros percorrida pelo animal em relação aos trilhos nesse trajeto. Bom, então vamos começar com a letra A. A gente tem quanto é a quantidade de movimento do vagão, que nesse caso aqui são os 36.000 kg vezes metro por segundo, que eu grifei aqui, e a gente quer calcular a energia cinética. Bom, energia cinética depende de dois valores, né? Da massa e da velocidade do vagão. A velocidade, o exercício deu que a própria velocidade do trem são 3 metros por segundo, mas a massa não foi fornecida. E é aí que entra a quantidade de movimento. A quantidade de movimento depende da massa e da velocidade. Então, se você sabe a quantidade de movimento, você consegue calcular a massa. Então, vamos começar aqui com o item A. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. De acordo com o exercício, a quantidade de movimento era de 12.000. 12.000 não, 36.000. Eu meio que já dei um spoiler da resposta, da massa, na verdade. Então, 36.000 vezes a massa, que é igual a massa, vezes a velocidade, que é 3. Aí sim, 36.000 dividido por 3, né? O 3 é para o outro lado, vai dar 12.000. Mas vou anotar aqui todos os passos. Então, a massa vai ser 36.000 dividido por 3, que vai dar os 12.000 que eu tinha falado antes. Como a quantidade de movimento está em quilograma vezes metro por segundo, a velocidade está em metro por segundo, a massa está em quilograma. Então, 12.000 quilogramas. Aí sim, cálculo de energia cinética, simples aplicação da fórmula. Energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Então, energia cinética vai ser a massa, que a gente acabou de calcular, 12.000, vezes a velocidade do vagão, que é 3 ao quadrado dividido por 2. Aqui eu vou simplificar o 12.000 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 12.000 dividido por 2 dá 6.000. E aí eu vou multiplicar. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 6, 54. Então, 9 vezes 6, 1.000. 54.000. Como todos os nossos valores estavam no sistema internacional, as unidades de medida, a resposta aqui vai dar 54.000 joules. E aí esta aqui é a resposta do item A. Aí a gente passa para o item B. Ele fala que o comprimento do vagão é de 15 metros e ele pede para você calcular duas coisas. Primeiro, qual que é o tempo que demora para o gato andar esses 15 metros e depois, qual que é a distância que esse gato vai percorrer em relação não ao teto do trem, mas aos trilhos. Na verdade, existem alguns jeitos de pensar esse problema, mas, assim, na minha cabeça faz muito sentido a gente pensar que se o gato está andando em cima do trem e o trem está andando para frente, a gente calcula quanto que o gato andou em cima do trem, quanto que o trem andou para frente e a distância total vai ser a soma desses valores. Quanto que o gato andou em cima do trem, a gente já sabe que é o tamanho do próprio trem. Quanto que o trem andou para frente, aí sim a gente precisa calcular. Então, vamos
começar aqui, primeiro eu vou calcular o tempo do gato. Então, para calcular o tempo do gato, a gente vai simplesmente fazer um cálculo de velocidade. A velocidade do gato em cima do trem vai ser a distância que o gato vai andar em cima desse vagão, né? Dividido pelo tempo que ele vai demorar para fazer isso. Como o gato está andando a 1 metro por segundo e ele vai andar os 15 metros, que é o tamanho do vagão, na verdade, o cálculo desse tempo é bem simples, né? Que já é 15 direto. Como a velocidade era de 1 metro por segundo, esse tempo aqui é dado em segundos. E aí, essa aqui já é a primeira resposta que a letra B pede. Depois ele fala para você calcular a distância do gato em relação aos trilhos. Como eu falei, a distância do gato em relação ao trem a gente já tem, que são 15 metros. Agora a gente vai calcular a distância que o trem andou em relação ao chão. Basicamente é a mesma conta que a gente acabou de fazer, só que em vez de usar o valor do gato e a distância do gato, a gente vai usar a velocidade do vagão e quanto que o trem ou o vagão andou para frente. Então aqui a gente vai ter que a velocidade do trem vai ser o ΔS percorrido pelo trem dividido pelo tempo. A velocidade do trem é 3. E o tempo aqui vai ser o mesmo que a gente usou para o gato, porque você está considerando tudo isso como sendo um movimento só, né? Então aqui ficou meio próximo, deixa eu apagar e colocar um pouquinho mais para baixo. Então a gente vai ter que 3 vai ser o ΔS percorrido pelo trem dividido pelo tempo, que são os mesmos 15 segundos. Esse 15 que está aqui dividindo passa para lá multiplicando. Então, o ΔS percorrido pelo trem vai ser 3 vezes 15, que dá 45. Como a velocidade estava em metros por segundo, ΔS em metros. Mas essa ainda não é a resposta, porque a distância que o gato andou, no fim das contas, ele vai ser o quanto que o gato andou em relação ao trem e quanto que o trem andou em relação aos trilhos. O gato em relação ao trem são, né, 15 metros, mais o trem em relação aos trilhos são esses 45 que nós calculamos. Então, a distância D que o gato percorreu em relação aos trilhos são 60 metros. Tá aí resolvida a questão 19. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente pelos comentários. Se você quer ver algum outro exercício resolvido aqui, alguma prova, pode mandar para a gente também pelos comentários. Curte, compartilha. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Tchau, tchau!